O rei Salomão disse assim: eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas. Eu apliquei meu coração para entender, para me tornar mais sábio, perguntar, saber a razão das coisas. E ele disse que ele não conseguiu entender a maioria das coisas, não é? Realmente, o homem tem este limite. Muitas vezes a pessoa passa uma vida, aliás, ou anos, ou a vida inteira, se perguntando: por que isso me aconteceu? Por que Deus permitiu aquilo? Por quê? Como Jó, né? Jó que ficou perguntando por quê, tal. E no final das contas, Deus não respondeu para ele por quê. Até hoje a gente está procurando saber por quê. Por quê? Por que Deus permitiu aquilo acontecer com Jó? Nós temos algumas ideias, especulações, você lê a história, você entende alguns motivos que possam ter levado a tudo aquilo, mas Deus, quando Jó perguntou, Deus falou para ele simplesmente: você estava onde quando eu criei o mundo? Em outras palavras, confia em mim. Eu quero que você aprenda o seguinte, não o porquê de tudo, mas eu quero que você aprenda a confiar em mim. Então, muitas vezes as pessoas passam anos de suas vidas, ou a vida inteira, se perguntando por que isso, por que aquilo, quebrando a cabeça e se chateando, ficando com raiva porque elas não encontram a resposta e ficam frustradas, e muitas deixam de crer em Deus. Deixam de crer em Deus simplesmente porque Deus não lhes deu uma resposta, não lhes revelou o porquê de uma determinada coisa. Não é? Quer dizer, elas não aprenderam a primeira lição sobre crer em Deus, que é confiar. Nem sempre a gente vai saber tudo, nem sempre a gente vai entender tudo. Nem Salomão. Ele disse assim: vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma. Quer dizer, quando ele escreveu, ele ainda estava buscando, porém ainda não a achei. Quer dizer, ele procurou com toda a sua sabedoria, não achou. Se Salomão não achou, meu caro, é melhor você se contentar que talvez você também não vá achar. Mas tudo bem, não há problema. Não há problema você não ter a resposta para tudo, porque Deus também tem resposta para isso. Confie em mim. Aprender a confiar. Mas Salomão tirou uma lição de tudo que ele considerou. Ele disse assim no final, você encontra isso lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, ele diz assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Esta foi a conclusão de Salomão. Que Deus fez ao homem reto, como está escrito lá no Gênesis, né? Você lê isso lá no início de tudo, quando diz que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, ou seja, Deus criou o homem reto, a sua imagem e semelhança, o fez com perfeição. Porém, tendo dado ao homem liberdade, este homem, tendo nascido reto, buscou muitas astúcias. Ou seja, buscou muitas coisas que complicaram e complicam a sua vida. Então, quando as pessoas olham a situação do mundo e normalmente culpam a Deus por elas se esquecem de ponderar, como Salomão, e entender que Deus não criou o mundo torto, Deus não criou o ser humano torto, nenhum bebê sai do ventre da mãe fumando, ou xingando, ou odiando ninguém. Deus criou o ser humano reto, ou seja, em perfeitas condições de seguir em frente e continuar esta retidão, contrário do que dizem nos ditados populares. Ah, esse aí é um pau que nasceu torto. Não, está aqui escrito, Deus fez ao homem reto. Então, a pessoa não nasce torta, ela nasce reta.
Ela nasce correta. Mas, ao longo da sua vida, vai buscando muitas astúcias, vai buscando situações pervertidas da retidão, longe da retidão. E aí vai complicando a sua vida. Então muitas pessoas complicam suas vidas e depois ficam com raiva. Mas elas não dirigem a raiva a quem elas deveriam dirigir, que é elas mesmas. Dirigem a raiva a Deus, dirigem a raiva ao pai, à mãe, dirigem a raiva aos amigos, ao ex-marido, à sociedade, ao governo. Vai atirando para todos os lados, né? É como uma arma que está atirando e sem controle. Ninguém está segurando a arma, ela só está atirando e virando para todos os lados. É assim que é a pessoa, uma metralhadora atirando para todos os lados e culpando, porque fulano me fez isso, fulano fez aquilo. E um poço de mágoas, né? A mágoa de tudo que lhe aconteceu, de todos que passaram pela sua vida, e só atirando, mas não atira para o verdadeiro causador do problema, que foi ela. Tudo bem, a gente vive como está aqui escrito, não é? O homem buscou muitas astúcias, então você imagina, morar num mundo onde as pessoas buscam astúcias, onde a maioria está querendo dar uma de esperto. A maioria está querendo dar uma de esperto, passar os outros para trás. E a gente está inserido num mundo assim, então é natural que a gente vai sofrer também os problemas causados pelas pessoas que estão tentando ser espertas. Não sábias, mas espertas. Então, tudo bem que você acaba muitas vezes sendo vítima dessas astúcias das pessoas. Porém, o que você vai fazer com isso também é uma escolha. Você escolhe se fazer vítima, você escolhe entender tudo isso e passar por cima de tudo isso e se fortalecer. Fazer o que é certo por você. Então, por exemplo, quem impede você de hoje, você acordou pela manhã. Talvez você tenha aí 15, 20, 30, 50, 80 anos. E até hoje você viveu uma vida de astúcia, de esperteza, de passar os outros para trás, de dar o troco, não é? Não aceitar desaforo. Até hoje você vem fazendo coisas erradas. O que impede você de agora, nesse minuto, decidir que você vai parar com isso e vai começar a fazer o certo? O que impede você? Alguém te impede? Alguém te impede de abandonar o crime? Ah, eu tenho a facção que me impede de deixar o crime. Não, até a facção. Incrivelmente, as facções, nós temos a experiência de lidar com as facções criminosas em vários lugares, inclusive dentro dos presídios, nas comunidades. E dentro das facções, incrivelmente, há muito mais palavra, há muito mais honra à palavra, certo ou errado, não estou falando que o que eles fazem, tudo que eles fazem é certo, não. Mas se tem uma coisa que existe dentro da facção é a palavra. Tanto é que quando um membro de uma facção se converte e ele quer deixar o crime, ele vai ao seu superior e fala: eu quero deixar, estou deixando aqui a criminalidade porque eu me converti, estou indo para a igreja. Então o superior dele na facção fala para ele assim: olha, tudo bem, se você está deixando tudo para ir servir a Deus, você está liberado. Agora, se a gente descobrir que você está escondendo atrás da Bíblia, você morre, tá? E é muito legal, entre aspas, isso, porque o camarada se converte mesmo. Com esse incentivo, esse programa de incentivo que as facções têm, há muitas conversões sinceras, né? Porque tem palavra, o cara sabe, se eu der minha palavra, eu tenho que me converter mesmo. Senão, eu morro. Pois é, então nada impede você de deixar o erro, nada impede você de deixar a mentira, deixar a traição, deixar os rolos que você tem enfiado. Talvez você vai ter consequências. Ó, bispo, hoje eu ganho dinheiro muito bom, eu ganho dinheiro bom mesmo, mas fazendo as coisas erradas. Aí é claro, você vai ter que
aprender uma forma honesta de ganhar dinheiro. E provavelmente a sua renda vai cair, a princípio. Mas é o preço. As coisas retas, as coisas certas diante de Deus têm um preço. Mas esse preço vai te dar o que nenhum dinheiro compra, que é paz. Você pode ter muito dinheiro, mas você não tem paz, você não dorme tranquilo, você não vive tranquilo. Porque você faz um monte de coisa errada. Você vive com as suas astúcias, procurando sempre passar alguém para trás, buscando muitas astúcias, acumulando erro em cima de erros. Como é que você vai ter paz? Nunca. Mas se você abandonar isso, sua vida muda. E é isso que Deus espera das pessoas. É o arrependimento. É o deixar para trás as coisas erradas. É parar de ficar dando desculpa, se justificando. Ah, eu faço isso, mas é por causa daquilo. Ah, se não fosse aquilo eu deixava. Ah, mas fulano... São as desculpas. Meu amigo, minha amiga, Deus não vai aceitar desculpas de ninguém. De ninguém. Porque se você tem capacidade de buscar astúcias, de buscar o mal, você também tem a mesma capacidade de buscar o bem. Então você que escolhe se a sua vida vai ser reta ou se a sua vida vai ser torta. Deus deu o início. Como Salomão disse, Deus fez ao homem reto. Você foi criado reto. A retidão está dentro de você. Agora, se você escolhe viver no caminho torto, não culpe a Deus e nem a ninguém, a não ser você mesmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.